Gesù parecchie volte, Jesus, várias vezes, soprattutto e sobretudo nel suo congedo em sua agli despedida apostoli, com os quando parla del apóstolos, mondo, fala do mundo. e qui dice: se il E mondo aqui vi diz: se o odia, mundo vos odeia, sappiate che sabei prima que primeiro di voi ha odiato me. me odiou a mim. Chiaramente parla del odio Claramente fala do ódio che il mondo do mundo, ha avuto con Gesù e avrà con noi. teve com Jesus e terá conosco. E nella preghiera che fa E a oração que faz con i à discepoli mesa nella com cena os chiede al discípulos Padre di non na toglierli ceia, dal pede mondo, ao Pai que não os tire do mundo, ma mas di difenderlo dello que os spirito. defenda do espírito do mundo. Credo che noi possiamo Creio que nós podemos domandarci perguntar-nos qual è lo spirito qual del é o mondo, espírito do mundo. cosa è questa O que é esta mondanità mundanidade, este capace di mundanismo, odiare, di capaz de odiar, de distruggere destruir Jesus i suoi e discepoli, seus discípulos? anzi di Aliás, corromperlo, de corrompê-los di corrompere la Chiesa. e de corromper a igreja. Com'è lo spirito del Como é, mondo? como é o Questo espírito do ci mundo? O farà que é bene este? pensarlo. Seria bem pensar nisso, seria bom pensar nisso. È una proposta di É vita, uma proposta de vida, la mondanità. o mundanismo. Ma qualcuno pensa che Mas alguém mondanità pensa è que o fare mundanismo é festa, fazer vivere nelle festa, viver nas festas. No, Não, não. mondanità O può essere mundanismo questo, ma non pode è ser isto, questo. mas não é isto exatamente. La mondanità è O mundanismo é uma cultura é dell'effimero, uma cultura do efêmero, una cultura uma cultura dell'apparire, do aparecer, del maquillage, da maquiagem. una cultura Uma del cultura oggi sì, do hoje domani sim, no, amanhã não, domani sì, amanhã e sim oggi no. e hoje não. E Ha dei valori há valores superficiali, superficiais. una Uma cultura che que não conhece fidelidade, perché cambia, que não sabe o que é fidelidade porque muda segundo as circunstâncias, negocia tudo. Questa è la cultura Esta é a cultura mundana, la cultura a della cultura mondanità. do mundanismo. E Gesù E insiste Jesus insiste di difenderci em con defender-nos questo, e disso prega perché e diz: il Padre reze, a fim de que o di Pai questa cultura. e reza a fim de que o Pai nos defenda desta cultura do mundanismo. È una cultura É uma cultura del usa e do getta usa secondo e joga fora segundo as conveniências. È una cultura senza É uma fedeltà, cultura sem fidelidade. non ha delle Não radici, tem raízes. ma è un modo di Mas é vivere, um modo de viver. un modo di vivere, É um modo de viver. un modo di vivere di tanti che si Inclusive um dicono modo de cristiani. viver de muitos que se dizem cristãos. São cristãos, mas são mundanos. Gesù nella Jesus, na parábola parábola da semente, do semeador, preoccupazione diz que a preocupação do mundo, isto é, da mundanidade, do mundanismo, afogam a palavra de Deus. Não a deixam crescer. E Paulo, nos Gálatas, diz: vós fostes escravos do mundo, da mundanidade. A me sempre Sempre me impressiona, quando leio as últimas páginas do livro do Padre Delibat, as meditações sobre a igreja. As últimas 3 páginas, onde fala justamente da mundanidade espiritual. E diz que o pior dos males que pode acontecer à igreja. E não exagera, porque depois diz alguns males que são terríveis, e isto é o pior. O mundanismo espiritual, porque é uma hermenêutica de vida, é um modo de viver, também um modo de viver o cristianismo. E para
sobreviver diante da pregação do Evangelho, odeia, mata. Quando se fala dos mártires que morreram por ódio à fé, sim, realmente, alguns era um problema teológico, ódio, mas não era a maioria. A maioria é o mundanismo que odeia a fé e os mata, como fez com Jesus. É curioso o mundanismo. Alguém pode dizer-me, mas padre, esta é uma superficialidade de vida. Não. O mundanismo não é nada de superficial. Tem suas raízes profundas. Tem raízes profundas. É o camaleão, que muda, vai e vem segundo as circunstâncias, mas a substância é a mesma. Uma proposta de vida que entra em todos os lugares, inclusive na igreja. O mundanismo, a hermenêutica mundana, o maquiar-se. Tudo se maqueia para ser assim. O apóstolo Paulo vem a Atenas, vai a Atenas e ficou impressionado quando viu no Areópago tantos monumentos dedicados aos deuses, e ele pensou em falar a eles sobre isso. Mas vocês são um povo religioso, vejo isto. Me impressiona, me chama a atenção aquele altar ao Deus desconhecido. É este que eu conheço, venho dizer a vocês quem é. E começou a pregar o Evangelho. Mas quando chegou a cruz e a ressurreição, se escandalizaram e foram embora. O mundanismo tem uma coisa que não tolera: o escândalo da cruz. Não o tolera. É a única medicina contra o espírito do mundanismo é Cristo, morto e ressuscitado por nós. Escândalo. E por isso, quando o apóstolo João, na primeira leitura, assume o tema do mundo e diz: é a vitória contra o mundo, é a nossa fé. A única fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. E isto não significa ser fanáticos. Isto não significa deixar de ter diálogo com todas as pessoas, não. Mas da convicção de fé, do escândalo, da cruz, da loucura de Cristo e também da vitória de Cristo. Esta é a nossa vitória, diz João. A vossa fé. Peçamos ao Espírito Santo, nestes últimos dias, inclusive na novena, o Espírito Santo, no tempo pascal, a graça de discernir o que é mundanismo e o que é o Evangelho. E não deixar-nos enganar. Porque o mundo nos odeia. O mundo odiou Jesus e Jesus rezou ao Pai a fim de que nos defendesse a nós do espírito do mundo.